Ageu, capítulo 1, verso 8. Glória a Jesus. Subam o monte, tragam madeira e reconstruam minha casa. Amém? Podeis nos assentar. Irmãos, esse texto, esse profeta, profetizou no momento difícil para Israel. A Bíblia diz que Ciro, ordenado pelo Senhor, ordena aos judeus que voltem para Jerusalém para reerguer o templo do Deus de Israel. O livro de Esdras retrata muito bem esse momento da história de Israel. A Bíblia vai dizer que todos os homens se juntaram como um só homem para reconstruir o templo de Deus. A Bíblia diz que em 2 anos todo o alicerce do templo estava pronto. A Bíblia diz no livro de Esdras que os anciãos da época que viram o primeiro templo, a Bíblia diz que quando eles viram o alicerce do segundo templo, a Bíblia diz que eles choram em voz alta, porque pelo alicerce já dava para ver que o templo segundo não era como o antigo templo. E a Bíblia diz que eles choravam e se lamentavam. Mas a Bíblia diz que também havia um grito de alegria dos jovens que estavam vendo a reconstrução do templo. E a Bíblia diz que o choro e o grito se fundiram de uma forma tremenda. Mas o grito de alegria sobressaía ao choro dos anciãos. Ainda tem os que se alegram com o que Deus faz. Ainda tem os que gritam de alegria pelo que Deus faz. Tem os que olham, se entristecem e pensam: isso não vai dar em nada. Mas tem os que olham, se alegram e dizem: bendito é o nome do Senhor que fez isso no meio de nós. Você é dos que choram porque as coisas não estão do jeito que você quer? Ou você é dos que gritam de alegria porque Deus está fazendo alguma coisa, independente que seja da forma que você queira? A Bíblia diz que quando eles estão reerguendo o templo, a Bíblia diz que os samaritanos se aproximam para o líder, na época, Zorobabel, e diz: deixe-nos ajudá-los a reconstruir o templo, porque nós, quando voltamos, nós também reconstruímos templo para nossos deuses, e nós também queremos reconstruir templos para os deuses para o Deus de vocês.
Só que Zorobabel sabia que Deus não é Deus de mistura. E ele foi orientado a dizer não. Quem tem que reconstruir o templo somos nós. A Bíblia diz que os samaritanos começam agora a perseguir os judeus, porque a hipocrisia de dizer que queria ajudar não era verdadeira aquela fala de dizer eu quero ajudar. Porque tem gente que se aproxima dizendo que quer ajudar, mas na verdade quer espionar o que você está fazendo para torcer contra. E eles agora começam a escrever cartas para o rei da época, Artaxerxes. O povo, os judeus, estão erguendo o templo. Se esse povo se erguer, Artaxerxes, não terá mais tributo para vocês. Eles estão reerguendo muros, eles estão reerguendo o templo, e observa na história que esse povo é um povo que não obedece a outros reis, é um povo que não serve a outros deuses, é um povo que serve a um só Deus, e eles não vão mais querer te obedecer. Porque até o diabo sabe que se você se reerguer, você deixa de dar lucro no inferno. Aí, Artaxerxes manda uma carta proibindo os judeus de reconstruir o templo. Sabe o que acontece? Eles ficam 16 anos aproximadamente sem reconstruir o templo. Aí entra o profeta Ageu. A Bíblia relata a palavra de Deus que veio pelo profeta Ageu para o povo de Israel. E dizia assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz. Aí eu parei, eu falei, gente, Deus fica observando o que o povo diz. Esse povo diz, ainda não é o tempo de reerguer a casa do Senhor. E eu temo, porque se tem uma coisa que Deus sabe, é quando há hipocrisia no meio. Se tem uma coisa que Deus conhece, são as nossas limitações. Tem coisa que a gente diz, não deu para fazer, mas Deus diz, deu sim, não fez porque não quis. Não adianta dar desculpa para Deus, porque Ele sabe realmente se você podia fazer ou se realmente você não fez porque não quis. Aí eu quero abrir uma parênteses para o que está acontecendo nos nossos dias. Crente pega coletivo para ir para Camacan, vai para o banco, vai para o mercado, fica na fila, pega a Bolsa Família, faz o que quer. Mas a igreja tem que estar fechada porque transmite vírus. Deus sabe. Quem está se resguardando, não está trabalhando, não está pegando ônibus, não está saindo na rua, não está botando a cara na rua. Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece o meu interior. Não adianta dizer, mas é porque é proteção. Para que Deus te conhece. Tem coisa que Deus sabe que você podia fazer e que você não fez porque você não quis. Não é, o povo diz, não é tempo. O povo diz que não é tempo de reconstruir a minha casa, mas o povo está fazendo as suas casas luxuosas, morando em casas estucadas. Tem
Tem tempo para fazer a sua casa. Tem tempo para fazer reforma na sua casa. Tem tempo para fazer isso, fazer aquilo que pertence a si mesmo. Porque o seu coração está aplicado ao seu caminho. Aí vem para cá dizer que não tem tempo para mim? Vem para cá dizer que ainda não é tempo para fazer a minha obra? Não dá para enganar um Deus desse, gente. Não dá para fingir ser o que não é diante de um Deus desse, gente. É melhor você dizer: Deus, eu estou aqui pedindo perdão, porque eu não consigo fazer o que o Senhor mandou eu fazer. É mais bonito do que chegar para Deus, que é onisciente, e ficar inventando história. Aí o Senhor diz, o povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Veja o que está acontecendo com vocês. Deus ele identificou. Sabe o que está acontecendo, na verdade? Desinteresse. Não está fazendo porque não quer. Porque o tempo que vocês têm para fazer outras coisas, se você soubesse administrar, dava para fazer as minhas coisas também. O desinteresse faz com que a gente abandone a obra do Senhor. Já havia um decreto que não era para fazer. Juntou com o desinteresse, aí lá se vai, 16 anos. E o povo, nem tchum. Tem gente aí que se esse decreto durasse 1 ano, sabe por quê? Junto o desinteresse com as circunstâncias. Só que Deus falou assim, sabe qual é a cura para o desinteresse? É vocês observarem a vida de vocês. Para gente desinteressado pelo reino de Deus, o remédio é recomendar olhar para a sua própria vida. Ele diz, olha, vocês são um povo, plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Vocês bebem, mas a sede de vocês não é saciada. Vocês vestem, mas vocês não são aquecidos. E o salário que vocês ganham é como se colocasse num saquetel furado. Ou seja, você é infrutífero. Por quê? Por quê? Porque você aplica o seu coração ao seu caminho. Você quer que os seus planos deem certo. Você quer que aquilo que você planejou aconteça. Mas aquilo que Deus planejou que fique por segundo plano. Deus diz, olha para a vida de vocês. Deus está dizendo, ei, não adianta comer se eu não der o saciamento. Não adianta vestir se eu não aquecer. Não adianta beber água se eu não saciar. Não adianta remédio se eu não der cura. Não adianta. Não adianta ter um trabalho bom, ganhar bem, mas se Deus não estiver no negócio, vive como se fosse mendigo. Sem Deus, se nós não aprendermos a buscarmos o reino de Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas, não daremos frutos em área nenhuma das nossas vidas. Porque quem te faz frutificar
é a videira pela qual você é o ramo. Se você não estiver nesta videira, não tem como frutificar. Aí o Senhor continua dizendo: veja o que tem acontecido com vocês. Veja a situação que vocês estão. Deus está dizendo: mas eu tenho algo para dizer para vocês. Suba os montes. Vai buscar madeira para reerguer o meu templo. E ele diz: e eu me alegrarei, e eu vos abençoarei. Deus está dando a receita para quem é infrutífero. Busca primeiro o reino dos céus. Vai buscar madeira, vai subir o monte. Ah, mas é porque o templo era feito de material assim assado e a gente não tem. Deus está dizendo: o ouro e a prata é meu. Se eu quisesse templo de ouro e de prata, eu daria ouro e prata para vocês fazerem. Mas eu quero agora que vocês se esforcem, que vocês subam o monte e busquem madeira. Aí o Senhor continua dizendo: olha, sabe por quê que vocês esperam muito das colheitas, mas vocês acabam colhendo pouco? Porque a minha casa está em ruína. Ele diz: enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas, eu retenho o orvalho. Eu faço a terra secar, envio sequidão. Aí o homem está doido, trabalhando, faz uma coisa, faz outra, pensa que vai sobrar um dinheirinho no final do mês, mas tem nada. Não prospera em nada. Trabalha, 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 mas não sai das dívidas. Por quê? Aplicou o seu coração ao seu caminho. Está na hora de aplicar o seu coração aos caminhos de Deus. Está na hora de buscarmos primeiro o reino dos céus. As demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que quando Zorobabel e os sacerdotes da época ouviram, a Bíblia diz que todo o povo se mobilizou. Vamos construir a casa de Deus. E eu fiquei analisando que foi o espaço de um mês. O povo ouviu a profecia da boca de Ageu e em um mês estavam todos de volta reconstruindo o templo. Mas às vezes a gente não, a gente está ouvindo a palavra, está ouvindo a profecia, está ouvindo a palavra, está ouvindo a palavra e a gente não muda, a gente não faz o que Deus quer. Às vezes, quem está na frente, pregando, falando, fica até com preguiça de repetir a mesma história. Porque parece que fala e as pessoas não mudam. O comportamento não muda. É da mesma forma. Entra no ouvido, sai pelo outro. Está na hora de ouvir a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. Está na hora de ouvir e aplicar. Porque viver só de ouvir não vai te levar para o céu. O que te leva para o céu é a prática cristã. O que nos leva para o céu é a prática da palavra de Deus. O povo ouviu, em menos de um mês o povo estava trabalhando. Não, vamos trabalhar. Ou a gente faz logo o que Deus quer que a gente faça, ou a gente vai morrer tentando. Aí a Bíblia diz que enquanto eles estão trabalhando, a escassez de material era grande.
não tinha como fazer um templo como era o de Salomão. A Bíblia diz que eles estão como se estivessem desencorajados. Porque, falar a verdade, você fazer uma coisa sem recurso, a primeira vontade que dá é de desistir. Desencorajamento. Mas o Senhor usou o profeta, para o profeta vir ao povo e animar o povo. O que que Deus disse para o povo? Olha, eu sou com vocês. O que importa é isso. O que importa é que eu sou com vocês. E é como se eu vejo Ageu sendo usado por Deus e dizendo: quem dentre vós viu este templo na sua primeira casa? Esta casa agora não é nada comparada à primeira casa. Mas a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Sabe por quê? Porque você voltou o seu coração para os caminhos de Deus. E quando nós voltamos o nosso coração para os caminhos de Deus, quando nós aplicamos o nosso coração à obra de Deus, independente dos recursos, o que importa é que Deus está conosco.